Boa noite, Jupi. Boa noite a todos que acompanham o Urtiga Podcast. Hoje estamos aqui tendo a honra de receber conosco os meninos que representam o jiu-jitsu tanto na nossa região quanto no estado de Pernambuco. Estamos com o Maicon Ruedas e também com o Bruno Fernandes, que estão sempre participando de eventos especiais, eventos do jiu-jitsu e representando a nossa terra. Maicon, tudo bem com você? Boa noite. Boa noite. Bruno também, boa noite. Boa noite. Vocês estiveram recentemente participando de um grande evento do Jiu-Jitsu. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, iniciando com o Maicon, posteriormente com o Bruno. Assim, esse foi um evento grande que a gente pôde participar, que é o maior campeonato brasileiro, aliás, o maior campeonato de Jiu-Jitsu do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Que talvez, além de ser o maior do Brasil, talvez seja até o maior do mundo. E no caso dessa edição, ela teve cerca de 8.200 participantes. Aí foi uma competição assim muito complicada, que a gente precisou fazer uma forte organização. Desde antes de ir, inclusive lá, toda a logística, a participação e tudo que envolveu ali pra gente. Bruno, fala um pouquinho sobre a competição pra gente. Então, o Campeonato Brasileiro, né, pra mim, na minha concepção, é o maior campeonato do mundo. A gente percebeu que tinha bastante atleta fora do Brasil, de todos os países. E para mim foi uma honra imensa estar podendo representar o estado de Pernambuco, meu município de Jupi, né, nessa competição, uma competição de um nível altíssimo. E a minha categoria foi a que deu mais atleta, deu 118. Então, pra gente só ter uma noção, né, da dimensão dessa competição. E foi algo surreal, algo que eu vou levar pra minha vida, desde a nossa ida até a nossa volta. E é algo de se orgulhar bastante. Maicon, você ficou satisfeito com o seu resultado? E posteriormente Bruno responde a mesma pergunta. Assim, eu gostei bastante do meu resultado. Apesar de eu não ter sido medalhista, só que a minha intenção era principalmente o aprendizado. E isso aí, eu realmente, para mim, superou as minhas expectativas, no geral. Muito bom. Bruno? Para mim, foi a melhor experiência. Era o nosso primeiro ano, né? A gente indo para São Paulo, nossa primeira competição fora do estado de Pernambuco. Fiquei satisfeito com o resultado. A gente sempre vai assim querendo trazer o ouro, fazer bons resultados, mas só da experiência de estar lá entre os melhores, para mim já valeu a pena, já né? valeu a pena. Ô Maicon e Bruno, eu sei que vocês já têm vasta experiência no jiu-jitsu, tanto que vocês já trouxeram medalhas em outras competições. Qual aquela... cita 2 exemplos de medalhas ou conquistas que vocês tiveram que marcaram assim, a vida de vocês, inicialmente, Maicon. Assim, eu acho que pra mim, a competição, uma das mais importantes que eu participei, na realidade, eu também não fui medalhista nela, que foi a de Cupira, de uns 3 anos atrás. Que, pra mim, o que eu vejo como importante foi porque foi a primeira competição que eu participei no geral, do jiu-jitsu. E nisso também, como eu gosto muito de valorizar a questão do aprendizado, para mim esse ponto inicial, essa primeira experiência foi assim um marco de tudo. Excelente. Bruno? Na minha vida, né, eu participei do campeonato pan-americano, fui campeão pan-americano, da FIJJD, que é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu Desportivo, no ano de 2025, né, ano passado. Fui campeão pernambucano no começo do ano, de janeiro. Aí fiquei em 3º lugar no campeonato pernambucano, na cidade de Recife, e fora outras competições, né? Mas as competições que realmente eu carrego no peito e eu me orgulho bastante é o Campeonato Pan-Americano, que em 2 categorias eu consegui ser campeão em uma e fiquei em 2º lugar em outra. E o Campeonato Pernambucano. Excepcional. A gente fala do jiu-jitsu muito assim nessa questão
das competições, mas tem algo que eu acredito que seja mais importante ainda, que é o exemplo que o jiu-jitsu traz para o ser humano, né? Como ser humano, o crescimento que você traz para si mesmo e também que pode levar até outras pessoas. Muitos jovens hoje, acredito que tem vocês dois como referência. Como vocês enxergam isso? Vocês analisam de uma forma mais simples ou vocês acreditam que realmente isso pode transformar uma sociedade? Eu acredito que o esporte ele é algo transformador e pode ajudar bastante em todos os âmbitos. E sobre a questão de referência, de o local que a gente está no jiu-jitsu, eu vejo muito como a questão da progressão de faixa, como um exemplo. Que, tipo, conforme a pessoa vai ganhando tempo, experiência, a gente vai aumentando a responsabilidade. E acaba sendo natural aquele mais graduado ser a referência para os menos graduados. E eu vejo assim como, no nosso caso, que atualmente estamos na faixa azul, tentando trilhar o caminho para daqui a algum tempo chegar na faixa roxa, marrom, se Deus quiser na preta algum dia, a gente acaba sendo, mesmo que indiretamente, uma referência para os alunos que estão iniciando agora, seja para as crianças, seja para os adultos que estão na faixa branca. A gente é aquele norte, então é algo que, assim, ao meu ver, não podemos chegar e tá bagunçando, tá fazendo as coisas de qualquer jeito. A gente tem que estar ali, mantendo a ordem, tentando ser aquela pessoa, referência, principalmente comportamento, tanto dentro do tatame quanto fora do tatame. Excepcional. Bruno? Pra mim, né, tipo, eu recebo muitas mensagens às vezes da criançada, né, o pessoal mais jovem. Eu acho que tem eu e Michael aqui, mas eu tenho uma grande influência dentro da cidade de Jupi, das pessoas mais jovens, as crianças. Então eu sempre busco tá incentivando as pessoas, ser aquela pessoa que incentiva, até pela questão também de eu ser militar do Exército, tem essa questão também. E o meu maior objetivo é esse, é ser um excelente profissional, um excelente militar e o pessoal me ter como exemplo, né, dentro da arte marcial. E é isso que eu busco. Às vezes todos os dias que eu estou treinando, a minha rotina é muito pesada. A gente sabe que a vida de atleta não é fácil, cara, sobre questão financeira, familiar. Às vezes o cara vai para uma competição, eu não vou competir por mim, eu não vou em nenhum momento competir por mim. Quando eu estou competindo, eu penso em que tem muita gente que acredita em mim, muita gente acredita em mim e está esperando um bom resultado. A mesma coisa foi quando eu fui pro Brasileiro, muita gente mandou mensagem para mim, vai dar certo, a gente tá torcendo aqui. Então isso foi a minha maior motivação. Então hoje eu tenho isso como referência, porque se o pessoal mandou essa mensagem para mim, então o pessoal tem a mim como referência, né? Então... Ô Bruno, o Brasil está muito carente de ídolos, né? Falando nessa questão, a importância do trabalho que vocês exercem, porque isso é um trabalho social. Vocês competem e tudo mais, mas o dia a dia de vocês é uma referência. Então, falando em referências, quem é hoje a referência a nível nacional, mundial e a referência de vocês local, assim, um professor que vocês admiram e respeitam, por favor? Michael. Assim, ao meu ver, um professor que eu coloco à frente hoje é justamente o professor Zé Radiola, que é o professor líder da equipe que a gente está representando, que no caso é a ZR Team, mas com todo respeito ao professor. Sim. A nível nacional, seria ele também? Não, no caso, a nível nacional, justamente o professor Zé Radiola. Okay. Só que no caso, a nível assim, local, eu coloco o nosso professor como à frente de tudo. Qual o nome dele? O professor Ney Cláudio, aliás, Claudinei. Claudinei, parabéns a ele pelo trabalho. E você, Bruno? Pronto, para mim a minha maior referência é o meu professor Zé Radiola. O professor a gente só pegar o celular para o professor Zé Radiola aqui. Será que um dia eu vou ver ele? E hoje em dia a gente faz parte da equipe dele, uma equipe que tem nome no mundo inteiro, tem academia, e a cidade como Jupi ter uma academia dentro aqui da ZR Team e ter o professor Zé Radiola como referência. E uma referência nacional, não desmerecendo ninguém, mas 100% meu professor. Meu professor, ele é um cara
Um cara sensacional, até pela questão dele, do trabalho dele. Trabalha o dia todo, às vezes chega cansado, tem que dar aula para a criançada, depois os adultos. Então, é referência total. Não desmerecendo os outros atletas, mas meu professor ele é um cara nota 10. Excepcional, muito bom saber, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Sempre que a gente vai entrevistar alguém, a gente busca conhecer um pouquinho, né, do que a gente vai falar. Eu achei curioso. Existe uma pequena disputa. Qual a origem do jiu-jitsu? Seria na Índia, na China ou no Japão? O que vocês acham? Quem sabe mais dessa aí é Mike aí. Assim, a origem do jiu-jitsu, como conhecemos hoje, na realidade é brasileiro. Houve adaptação, né? Exatamente. Mas a história, se for galgar para a história antiga, os primórdios, entra lá pro Jujutsu, que vem do tempo dos samurais. Depois virou judô e a história é longa. Muito bom. Então, no caso, o jiu-jitsu, a função dele é formar cidadãos. A partir daí, vem a questão das competições e tudo mais, né? Vou fazer uma pergunta interessante para vocês. Se vocês morressem hoje, vocês estão satisfeitos com o que vocês produziram até hoje na vida de vocês? E aí, Maicon, primeiro turno. Então, uma boa pergunta. Realmente difícil essa. Bom, eu acredito que satisfeito, posso dizer que até hoje eu tentei fazer sempre o meu melhor e busco alcançar o que estiver ao meu alcance, tentar buscar o que eu posso. E assim, com relação a um ponto final, eu acredito que eu não poderia dizer que eu estaria satisfeito 100%, porque se eu estivesse 100% satisfeito, eu simplesmente pararia a minha vida aqui e não daria continuidade atrás de outros objetivos, atrás de alguma outra coisa. Pelo menos é como eu penso. E aí, Bruno? Na minha concepção, eu morreria tranquilo. Zero estresse. Até agora, né, eu já passei por algumas situações e não tenho nada a reclamar, seja dentro do esporte ou não. Só de eu ser referência para alguém, isso já realizei meu sonho. A maioria dos sonhos que eu tinha de ser referência aqui, onde eu chegar, o pessoal chegar em mim, pô, Bruno, dá para tirar uma foto comigo aqui? O pessoal mandando mensagem para mim. Então, isso para mim eu estar não buscando fama ou alguma coisa do tipo, mas saber que meu trabalho está sendo bem feito e se chegasse a hora que eu morresse hoje, eu estaria satisfeito. Uma pergunta agora voltando um pouco mais voltada, né? Um pouco mais para a realidade cotidiana, principalmente na questão das competições. Tem uma questão, se você tem um amigo, aí às vezes você pede dinheiro emprestado uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes e todas as vezes esse teu amigo te ajuda. E na 6ª vez ele vai lá e nega. Esse amigo é considerado uma pessoa gente boa? Sim ou não? Eu consideraria sim. Bruno? Também. Você já perceberam, às vezes, a gente tem... Eu sei que cidades pequenas é muito difícil para pessoas como vocês que estão competindo, que estão buscando de alguma forma. Eu tive a oportunidade, quando mais jovem, de buscar lançar livros de poesia. Eu acabei me virando sozinho e consegui. E às vezes eu tive ajuda e às vezes não. Só que muitas vezes, por exemplo, numa Secretaria de Cultura, às vezes a gente consegue o apoio, às vezes a gente não consegue, não é verdade? Uhum. Como vocês avaliam essa questão? Vocês são gratos por o apoio que recebem algumas vezes ou acham que ainda pode melhorar? Assim, eu acredito que todo apoio, toda ajuda que a gente consegue é sempre de muito bom grado. E tudo que a gente conseguiu até hoje, eu sou realmente eternamente grato por todo mundo que apoiou, que ajudou, seja com pouco, seja com muito. Eu acredito que tudo isso foi um auxílio, passos, né? É algo que ajudou a gente, que ajudou também a fortalecer. A gente deu um apoio, deu uma animada. É algo que, como eu falei, toda ajuda é uma ajuda. Então, até porque essa ajuda não é apenas para o indivíduo, né? É uma ajuda coletiva. Bruno, como você avalia essa pergunta? Essa aí é uma pergunta bem complexa. Porque eu me lembro até hoje, quando eu estava no começo da minha jornada no Jiu-Jitsu, né, em 2023, tinha umas competições assim, nível municipal, né? Nível município. E eu não tinha
vamos dizer, fama, né? Essa visibilidade toda que eu tenho hoje, né? Às vezes eu chegava num mercado, alguma coisa, chegava, dá pra me ajudar, o pessoal, ó, dá pra me ajudar com R$ 20, R$ 30, o que você puder me ajudar vai ser de bom, vou ficar contente. E a gente sabe que, Michael, a gente sabe que nosso maior perrengue de atleta é principalmente financeiro. É o principal que a maioria dos atletas desiste aí. Porque, igual o senhor falou, né? Tipo, tem às vezes uma ajuda, aí ajuda a segunda vez, outra não, e você tem que ficar se virando nos 30 para tentar buscar uma melhorias ali. Mas a vida do atleta, infelizmente, hoje em dia, o camarada, tipo, o incentivo deveria ser o quê? O camarada logo no começo ali, não, esse cara aqui eu acho que ele tem futuro, vamos investir nele. Porque o que eu vejo hoje em dia é o quê? Tipo, o cara, ele tem que ralar, aí beleza, o cara rala, depois que ele tá com a visibilidade, o pessoal vem e abraça. Sim. Então, na minha... E o poder público, como vocês avaliam? Porque aí a gente falou um pouco mais sobre o privado. Eu também já tive essa possibilidade de buscas através da poesia que eu sempre gostei de escrever. Poder público, eu sei, pelo menos alguns colegas meus falam de outros segmentos, que tem certo apoio, certo? Principalmente aqui no município de Jupi. Mas no jiu-jitsu em si, esse apoio vem... Alguns colegas relatam que vem muitas vezes, e outras vezes pode acontecer que não, até porque existem muitos meandros, né? Mas vocês consideram que foi positivo os últimos tempos e pode ainda melhorar nessa questão? Como vocês avaliam? Assim, a gente já tivemos vários momentos distintos. Tivemos momentos que o poder público ajudou, tivemos momentos que o poder público não ajudou. Mas é como aquela questão que foi dito agora há pouco. Tem vezes que pode, tem vezes que não pode. E vocês reconhecem os pontos positivos, correto? Exato. E cada momento é um momento, cada realidade é uma realidade. Certo. E assim, para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu mesmo, houve todo um aporte, uma ajuda, Certo. uma colaboração. E eu acredito que essa colaboração acabou sendo válida. Que bom. Aí existe um momento que, assim, a questão da troca também. Isso é algo que sempre é importante ser conversado, ser visto. Até porque, como qualquer patrocínio, o patrocinador quer ser visto e o atleta quer subir na carreira. Aí é algo assim que é necessário. Tipo, na pergunta anterior mesmo, enquanto vocês estavam falando, estava aqui lembrando sobre atleta no começo da carreira. Tipo, criança mesmo, que às vezes não, quase sempre, a criança vai começar, não tem um kimono para treinar, vai treinar com a roupa do dia a dia. Kimono, não é uma roupa barata. Aí a gente costuma fazer doação, às vezes tem vaquinha, às vezes tem pessoa que doa um kimono ou outro. Eu mesmo cheguei a já fazer doação de 3 kimonos, também já mandei fazer a costureira fazer mais de 20 faixas, que o professor fez doação para as crianças que estavam começando. Foi todo assim um projeto social que foi se formando aos poucos, desde o tempo lá do ADEC. A gente vai chegar lá. Entendemos, só completando para você poder ter um norte maior na resposta, certo? Por exemplo, nós tivemos aqui, esse projeto é um projeto riquíssimo, que ajuda muito na questão do desenvolvimento das crianças, de você ter uma sociedade melhor preparada como cidadão e etc. Eu sei que existiu, como você mencionou, um apoio bem legal em relação ao Campeonato Brasileiro e tal, mas em relação ao início dos profissionais, o início da vida dessas crianças, desses jovens, existe a necessidade de um aporte maior futuramente. Isso pode ser conversado. Hoje em dia eu estou vendo que existe uma boa vontade em muitas secretarias, precisam de diálogo muitas vezes, né? Então esse diálogo pode ser construído. Aí Bruno vai abordar um pouco mais sobre esse assunto, Bruno. Pronto, essa questão aí, eu acho bem legal, né, que o senhor falou, tem a Secretaria de Cultura que investe realmente no esporte ali, e a nossa aqui, pelas competições que a gente foi, o Pan-Americano e outras competições, a gente teve o incentivo, né? Teve o incentivo de levar, acho que o Pan-Americano foi quanto? Foi 14 atletas?
Um grupo bom, né? Foi um grupo legal, pelo Isso é apoio que deram. A gente se sente muito acolhido, né? Pelo que aconteceu, pela ajuda, pelo incentivo, né? E a gente poder retribuir trazendo medalha para Jupi. E que outras secretarias de cultura se espelhem, né? Se espelhem para poder desenvolver mais, para que os atletas aí, não só no jiu-jitsu, como no outros esportes também, possa crescer e seguir carreira, entendeu? Eu, enquanto jupiense, eu me sinto profundamente jupiense, eu tenho orgulho de vocês. Eu estava em Alagoas com uns colegas lá e o pessoal falando do seu trabalho, certo? E assim como o Maicon e outros que traz também, eu acredito que você se inspirou em pessoas como o Maicon, que já praticava, e outros. Isso é muito positivo. Eu lembro muito aqui de Cabeção, o menino da capoeira. O quanto aquele menino, ele teve uma força, sabe, para começar algo novo aqui no município, trazer muitos jovens, fazer com que eles praticassem o esporte, e foi extremamente positivo. Eu tenho uma pergunta agora um pouco mais voltada à filosofia. O Maicon é da área de psicologia e o Bruno é um rapaz que tem uma vivência muito grande em muitos segmentos. Maicon e Bruno, quantas vezes o homem nasce? Eu acredito que a cada desafio que a pessoa vai enfrentando na vida, cada aprendizado é um renascimento. Porque a pessoa nasce novamente com uma nova visão. É como aquele ditado que diz que uma pessoa não consegue banhar-se 2 vezes no mesmo rio. E acredito que esse nascimento é justamente como esse rio. Que cada vez que parte um conhecimento, uma experiência nova, a pessoa vai renascendo. Heráclito, né? E você, Bruno? Quantas vezes você acha que o homem nasce? Eu acho que toda vez que ele está ali no fundo do poço, ele está no fundo do poço ali, é onde você tem que ter força para renascer novamente, para buscar ser uma pessoa melhor do que o que fez você ter chegado ali no fundo do poço, né? Então, até para mim também, como atleta, a gente renasce, às vezes, uma competição que você perdeu, e não é fácil, cara, perder uma competição, você volta com aquele sentimento de eu poderia ter feito mais, às vezes os gastos, tudo que você fez, você faz aquele cronograma, e no meu pensamento é esse daí, que a vitória não é simplesmente a medalha, né? A vitória é você poder representar o seu povo, você representar uma causa, representar um segmento da sociedade. Osho diz que o ser humano, ele nasce quando sai do ventre da mãe, né? Olha que interessante. Aí quando você tem, geralmente, 3 anos ou 4, você começa a tomar o brinquedinho do seu coleguinha, já percebeu? A criançadinha. Esse momento é um segundo nascimento. Que nascimento seria esse? É um nascimento em que você sai do tudo, sai do pertencimento da unidade total e se compreende como um ser afastado desse tudo. O individual, o eu. Esse eu mata tudo que você era antes, que você fazia parte de algo maior. Então, muitas vezes na vida, a gente passa o resto da vida buscando se reintegrar ou buscando suprir esse vazio que você sente a partir do eu. Então, esse eu, ele precisa ser revisto muitas vezes, você desaprender para poder aprender. Então, a perca de uma competição, muitas vezes, é um momento importante para você renascer, porque você vai desaprender algo que você achava que estava perfeito naquilo, talvez, que aquilo estava te fazendo bem, talvez uma técnica, talvez um estilo de você lutar, talvez alguma coisa diferente, e aí reiniciar como se você estivesse renascendo, como você muito bem colocou, né? O ser humano, ele é capaz de viver sem um sentido absoluto na vida? Não. E aí, Mike? Assim, é algo complicado também. Isso aí me remete ao livro de Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, onde ele praticamente conta a história de quando ele deixou de ser um humano nos campos de concentração e precisou superar isso, apesar de ver lá a fome, a miséria, as pessoas se transformando num nada, num antro animalesco ali. Justamente porque no campo de concentração não existia humanidade. E ele teve que se reinventar nesse momento, sim, acho que mais difícil para a vida de qualquer pessoa na história. E conseguir superar isso. Aí realmente
para mim, sobre essa questão, eu pego até como referência esse livro, Em Busca de Sentido. Excepcional. Eu lembrei agora, minha filha estava lendo Anne Frank, eu ia falar Anne Frank, mas é Ayn Rand, ou Ayn Rand. Ela fala que todos nós somos egoístas. Ela traz a questão da filosofia do egoísmo, né? Que se você está em um voo, de repente falta oxigênio e cai as máscaras, você está com seu filho no colo, quem você coloca a máscara primeiro? E aí, Bruno, colocaria em quem? Em você ou na criança? Na criança. E Michael? Eu acho que, assim, eu poderia falar que seria na criança, eu poderia falar que seja de mim, só que realmente é só na hora mesmo. A questão pra do saber. egoísmo, e aí? O egoísmo, ele nesse sentido, ele salvaria, o indivíduo salvaria a si mesmo, porque a partir de então ele conseguiria salvar a criança. Porque uma criança de colo, ela não saberia utilizar a máscara. Aí onde vem a questão da decisão, muitas vezes, que a vida é feita de decisões. Se você está no campo de batalha, tem alguém que vem contra você, o que você vai fazer? Você vai ter que decidir, né? Você enquanto militar já vivenciou muitas vezes treinamentos, etc. Você vai ter que decidir ali naquele momento, não é verdade? Isso. Aí, se você não tem essa questão bem fundamentada em você, a nossa sociedade, Michael, a gente vê que nos últimos tempos, ela está uma sociedade muito, por assim dizer, molenga, no nosso linguajar popular. Por quê? Porque as pessoas, elas não têm mais um posicionamento firme em determinados pontos, principalmente por conta da perca da liberdade na linguagem. Você acha a liberdade plena suportável? A liberdade de expressão plena seria suportável? Assim, uma liberdade total, eu acho que poderia acabar causando até o caos, porque às vezes a liberdade de uma pessoa, a partir do momento que extrapola o quadrado dela e chega no quadrado da outra pessoa, pode ser algo assim negativo. Mas também acredito que é importante não tolher a liberdade a ponto da pessoa não poder expressar as opiniões dentro do próprio quadrado. Acredito que é preciso saber mediar as coisas. É importante essa mediação. E aí, Bruno, a liberdade absoluta é suportável na nossa sociedade? Liberdade de expressão seria suportável ou não? Mas eu faço a fala do Mike a minha. Já resumiu. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, trazendo agora um pouco para a discussão que está acontecendo no país, dessa questão de polarização política. Já perceberam? As pessoas não conseguem dialogar. Por quê? Porque cada qual tem aquele ponto de vista extremado, né? E não permitem um diálogo fluir. Por quê? Porque um fica determinando o que o outro deve dizer e quando o outro fala algo que é contrário, ele se fecha, o indivíduo se fecha só naquela bolha específica, não quer ouvir. E eu acho que a liberdade de expressão, ela é importante, agora vai a minha opinião, por quê? Vou dar um exemplo, hoje no Brasil tem o nosso presidente Lula aí, presidente de todos os brasileiros, certo? Ele hoje governa. Se ele vai impedir que as pessoas tenham liberdade plena de criticar ele hoje, as pessoas de esquerda vão muitas vezes achar até legal. Mas se amanhã entra o exemplo do Flávio, aí o Flávio tem nas mãos aquela lei que foi feita pelo Lula e vai praticar a mesma coisa com o opositor, seria positivo? De forma, a gente já pode afirmar que não. Então a liberdade, como o Maicon falou bem, ela é essencial para a manutenção da própria democracia. Porque para existir democracia é necessário que exista discussão de ideias, tese, antítese e síntese. E se você remove essa liberdade, você causa isso. Agora é o seguinte, o positivismo, Bruno conhece muito bem por ser militar, você fez algo de errado, você vai pagar por aquilo que você fez. Você faz alguma coisa, o teu pilotão todinho vai arcar, não é? Então, se você tem no Brasil o Código Civil, você tem o Código Penal que determina o que pode, até onde você pode ir, se você tem o direito de falar, só que depois você vai arcar com as consequências. Então, eu penso que essa maneira de conduzir a liberdade seria a maneira mais interessante. E vocês, concordam ou discordam? Diz aí. Concordo. Também concordo. Uma pergunta interessante. A humanidade ela está evoluindo ou apenas mudando de forma? E aí? Vai lá, Bruno, diz aí. Você acha que a humanidade está mais evoluída do que há 100 anos atrás? Os indivíduos em si, não a tecnologia. Estão. E aí, Michael? Até pela tudo que vem acontecendo, essa
Assim, na minha opinião, eu acredito que com relação à evolução, o ser humano ainda é exatamente o mesmo de 100 anos atrás, de 200 anos atrás. E o que na realidade evoluiu foram as ferramentas com que essas pessoas podem conviver na sociedade. E o que eu falo que as pessoas assim não evoluíram, eu nem falo na questão de mental, de questão de pensamento, até porque essa questão de pensamento, sociedade, tudo vai pelo momento e época que a pessoa está vivendo. Tipo, até para minha geração, muita coisa é diferente para o pessoal da geração Alpha, da geração Z. Então isso vai modificando. Cada geração tem uma realidade. Porém, na questão de evolução, enquanto ser humano, eu acredito que o que mudou realmente foram as ferramentas, pois a base de forma de ser natural, ela permanece. Pergunta interessante agora, voltando um pouco para a questão, o que é que tu considera, assim, aí você pode pegar também uma referência bibliográfica ou não, ou pode ser simplesmente sua opinião. O que para você é ética e o que para você é moral? No caso, a moral vai mais pro âmbito do indivíduo. Já a ética vai pro âmbito do coletivo. E acredito que as duas coisas é importante andarem juntas para uma boa convivência entre as pessoas. O que você acha, Bruno? Você acha que a ética... Como você vê a ética? O que para você é ética e o que para você é moral? Rapaz, o Mike falou aí, já tá... Você acha? Por exemplo, se uma pessoa cai R$50 lá, estou no mercado, a pessoa vai pagar algo, cai R$50 no chão, e uma pessoa chega, pega aquele dinheiro e pisa sobre ele, não devolve. Isso estaria no campo da ética ou da moral? Responda o que você pensa, não tem problema não. A gente aqui é só um bate-papo. Bate-papo aberto. E aí? Que a gente sabe, por exemplo, a ética muitas vezes está mais ligada ao id. Eu vejo assim, ao indivíduo, aquilo que ele nasce com ele. Hobbes dizia o quê? O homem nasce bom ou mal? O homem nasce mal. E aí, lembra disso aí? Rousseau dizia o contrário. Que o homem nasce bom por natureza. Certo. E a sociedade? O corrompe. Já Hobbes dizia que o homem nasce mal, né? Então, muitas vezes a gente vê que, se você for analisar, o homem ele é ruinzinho, camarada. Então, isso aí seria mais no campo da ética, na minha visão. Do nascimento e do quanto ele vai entendendo que aquilo que ele nasceu é bom ou ruim. A moral, ela já constrói o indivíduo através das ideologias que ele vai bebendo. E ele vai formando uma casca, que seria o chamado superego, né? Na psicologia e tudo. Então, muitas vezes, a nossa sociedade está perdendo a questão da moral, de entender que ele faz parte de algo maior. Aí eu trago lá para aquela questão que eu trouxe. Quando você sai do tudo, você precisa se entender futuramente como parte desse tudo. Porque se você não entende que você faz parte de algo maior e tudo é você, aí fica difícil para você viver. Até mesmo aqueles que são de direita, pessoas de direita e tudo, eles precisam compreender que existe uma sociedade que eles fazem parte, não é? Então, eu trago muito essa questão. Aí, enquanto profissionais no trabalho que vocês exercem ali, como representantes da categoria que vocês fazem parte, vocês enxergam que está sendo positivo esse convívio com a criançadinha? Como é que é esse convívio? Fala um pouco mais sobre isso, que tem muitos jovens, pessoas até de certa idade, mas que estão renascendo, né? Estão buscando o jiu-jitsu como um modo de vida. Como vocês veem essas pessoas que estão chegando? E o convívio com elas? É positivo para vocês? Me fala um pouco mais. É muito positivo. Hoje em dia, para a gente começar o jiu-jitsu, a gente começa pela faixa branca. Tem pessoas que demoram 30 anos para pegar a branca. Para chegar na faixa preta é no mínimo 10 anos. Caraca. Aí tem gente que demora 30 anos para pegar a branca, 40. Então não tem uma idade específica. Já parou para pensar nisso? O cara começar o jiu-jitsu, não, para começar já é um desafio. Para você começar. Você colocar os pés no tatame, senão eu vou começar.
Então não tem idade, é um estilo de vida muito que está crescendo bastante, principalmente o pessoal de idade um pouco avançada, né? A criançada também. O que é que você acha, Michael? Está sendo bastante positivo conviver com essas pessoas que chegam e aqueles que já estão lá há muito tempo. Como você avalia essa convivência em si, enquanto ser humano? Assim, trazendo para o âmbito do jiu-jitsu, acredito que do período que começamos até agora, e eu posso falar como atualmente o aluno que iniciou junto com o professor nesse projeto, basicamente sou um aluno mais velho aqui, tanto de idade quanto de tempo aqui. E foram muitas coisas que já aconteceram, muitos alunos passaram, seja criança, seja adulto. Já houve um rodízio grande, muitas realidades distintas, famílias complicadas que o professor buscou ajudar, pessoas assim que não têm dificuldades, pessoas que passam por dificuldades imensas. E assim, acredito que no jiu-jitsu é importante porque, apesar das diferenças fora do tatame, a partir do momento que pisou no tatame, que pisou lá dentro do dojo, é todo mundo igual. É todo mundo atleta, tá todo mundo iniciando, tá todo mundo aprendendo. Então ali dentro é um local onde deve permanecer a humildade, o respeito, a hierarquia, e onde a gente vê que, principalmente a criançada, ela vê a gente como referência, ela vê a gente como algo positivo. Isso enche os olhos da gente, isso é positivo. E os projetos sociais que vêm sendo feitos, ver aquela criança que às vezes ela era carente, precisava de alguma ajuda, aí a criança chega e fala: não, o jiu-jitsu está transformando a minha vida. Isso aí é gratificante demais ver isso. Ô meninos, o vício em celular é o maior problema da sociedade moderna? O que vocês acham? Eu acredito que não. E você? Também não. Tem um pensador que eu gosto dele, ele chama-se Pedrinho Guareschi. Ele fala o seguinte: na nossa época de jovem, eu já sou velhinho, vocês são novos, né? Tô depois dos 40. A gente lia um livro, você conseguia imaginar como era o cenário, imaginar onde estava sendo ambientado, imaginar o rosto dos personagens, etc e tal. Isso estimulava o cérebro a estar buscando ali trazer novas imagens, idealizar e etc e tal. Hoje em dia, um jovem pega o celular, uma criancinha lá, tem tudo pronto, certo? A imagem ele já está vendo ali, não tem o que construir, o diálogo está vendo ali como é que funciona e etc e tal. Isso não faz com que a criança e o jovem, ele pare de refletir, pare de pensar e se torne apenas um receptor daquele que está recebendo. Isso não seria um perigo? Por isso que o jiu-jitsu nesse momento está sendo tão importante, porque está distanciando um pouco o jovem de sair. Como vocês avaliam? Pronto, essa questão do celular, o jiu-jitsu ajuda bastante, é que a maioria das crianças hoje em dia o que tá em casa, né, passar a noite, o dia, às vezes mexendo no celular, né, e o jiu-jitsu ele tem aquela situação, né, que a gente fala de hierarquia e disciplina, o camarada respeitar o pai e mãe, e com isso daí, né, que a maioria das crianças hoje em dia o que entregou o celular, se você for pegar, ele vai começar a reclamar, vai não sei o que. Aí o jiu-jitsu entra onde? A hierarquia e a disciplina. A disciplina dele, ou que a gente fala bastante, né? Às vezes eu vou numas palestras e a criança, ela ter o respeito ali, né? Os alunos também que treinam com a gente, ter o respeito pelos seus pais. Se não ter o respeito ali, não respeitar o pai e mãe, não respeitar o professor na escola, não vai treinar. Você conviveu com seu pai? Teve a possibilidade? Tive. Qual o maior ensinamento que o seu pai passou para você? O ensinamento que ele me passou é de ser uma pessoa melhor a cada dia. A cada dia ser uma pessoa exemplar e ser exemplo para o próximo. Conviveu com seu pai? Com certeza. Qual o ensinamento assim que você considera que você daria também para os seus filhos que você recebeu dele? A questão ser uma boa pessoa, ser uma pessoa honesta, poder ajudar as pessoas,
E o meu pai era uma pessoa que se doava por todo mundo. Uma pessoa assim que para mim sempre foi e vai continuar sendo o pilar de tudo, a base central de tudo. Pelo menos para mim, e é o exemplo para a vida. Muito bem. A gente está vivenciando um período, eu acho que eu tenho eu gosto muito da Brasil Paralelo. Acredito que alguns de vocês aqui já tenham, você já deve ter tido contato e também vocês aí em casa. Na Brasil Paralelo, eu estava vendo recentemente a questão que está sendo colocada, que estamos vivendo o período do fim da beleza. Que beleza seria essa? A beleza das artes, que a gente vê hoje em dia, representações culturais que talvez, na visão de muitos, não agregam, certo? Na visão de outros, representa apenas o cotidiano do indivíduo. Por exemplo, funk. Funk, para alguns, representa arte, representa também aquilo que as pessoas estão vivenciando e etc. No entanto, outras pessoas acham que esse tipo de arte, de música, etc., apenas restringe a mulher a um papel de submissão e os homens a estar repetindo comportamentos inadequados dentro da sociedade. Vocês já acham que a arte ainda tem um papel fundamental dentro da sociedade, seja a música, literatura, também pintura e etc. A arte tem um papel fundamental ainda dentro da sociedade? Na minha concepção, sim. A arte, ela faz parte da cultura. Certo. E, na minha concepção, cada época também traz uma realidade para a arte. Tanto que tivemos, assim, vários nomes no decorrer da história, onde trouxeram estilos diferentes. Mas como você falou, assim, a questão do belo, da beleza, tem a questão subjetiva, que talvez o belo e o sentido faz parte pros olhos de quem vê. Aí quem traz também uma teoria assim bacana sobre o belo, a beleza, o fim, sobre o que está se transformando a sociedade, é o pensador Roger Scruton, que eu acho que é excelente a pessoa fazer assim uma leitura. Porém, eu penso que tudo vai do sentido que é dado às coisas. Por exemplo, recentemente, aquela arte da banana pregada na parede com uma fita, ao meu ver, aquilo não tem sentido nenhum. Porém, é uma arte que foi vendida assim por milhões. E para quem comprou, aquilo fazia sentido. E para mim, o que resta é respeitar realmente quem viu sentido naquilo que para mim não faz sentido. Só que muitas vezes também, muita coisa que para mim faz sentido, para outra pessoa não faz sentido algum. Então, vou provocar tu agora, em cima disso aí. O Bruno falando um pouco mais sobre essa questão da arte também, eu quero te provocar. Se eu perguntar para você, o que é isso aqui? É a questão simples, né? O que seria isso aqui? A grande maioria dizer? uma E aí, caneta. Bruno? Uma caneta. Por quê? Porque você sempre aprendeu que isso aqui é uma caneta, correto? Aí vem a questão do significado significante, que veio lá da questão da banana. Se você pega esse objeto e tem um buraquinho lá na parede, você coloca esse objeto lá. Naquele momento, a função é caneta? O significado é caneta? O significante é caneta? Então vamos ver o seguinte, naquele momento a função desse objeto já não é mais caneta, é pendurar algo. Então você tem que descolar o significado do significante. Você não pode manter. Então nesse sentido eu entendo quem comprou aquela banana, porque entendeu a banana não como mais uma banana, naquele momento não era mais uma banana, compreendeu? Deixou de ser banana e tornou-se um objeto. Mas eu entendo também que se você for analisar por a função social ou a função que aquilo traria dentro da sociedade, não seria algo positivo, não faria diferença, né? Então, por isso que você fala muito da subjetividade, eu entendo que a subjetividade tem lugar nesse sentido, né, Bruno? Aí eu trago para Bruno. Diz aí, Bruno, pra gente uma música que tu curte, assim, que, cara, essa música tem um significado para mim. Gladiador. O que fazemos na vida e na eternidade. Quem canta? Eu não conheço. Agora eu esqueci o nome do... Tu conhece? Mas tu sabe um pouquinho dela? Diz uma frase. É que ela é como se fosse tipo só aquela linha sonora. Ah, tá. Não é tipo como se fosse uma música. Eu conheço a poesia sonora. A poesia sonora é interessante, mas acho que tem nada a ver não. Mas ela tem um significado para você, não é? Então, às vezes para você tem, para mim eu já não conheço, tá vendo? Então, o mundo, o gostoso da vida é esse, é você ter pensamentos diferentes, gostos diferentes. Para tu, qual a música que marca
que tem algum significado assim e tal. Assim, eu não saberia dizer uma música específica, porque vai muito do momento que eu estiver vivendo. Porém, eu vejo como artistas, letras, que marcam, tipo, pra mim, Belchior, Raul Seixas. E assim, agora, enquanto eu tava falando, me veio à mente uma letra que, pra mim, é de grande reflexão, que é a música Epitáfio, dos Titãs. Conheço. Que é como se lá na frente a pessoa estivesse refletindo sobre o que valeu a pena e não no passado. Queria ter amado, mas ter Exatamente. chorado. É muito legal. Tu evocou há pouco Heráclito, que ele falava que um rio nunca é o mesmo olhado. Eu gosto muito disso aí, cara. Heráclito, Empédocles e outros pensadores lá da Grécia, eu acho super interessante. E o Bruno trouxe uma letra que eu não conhecia. Então já fiquei curioso, já quero entender mais. Olha como é legal você poder trocar ideias. Você já vai buscar, né? Ter a humildade, né? Não é? E essa é a função nossa. Nós não sabemos tudo, cara. Ninguém sabe tudo. Sempre a gente pode evoluir, pode melhorar, né? Eu tava vendo um filme que eu acho excepcional. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Chama-se Escritores da Liberdade, né? O poder que a educação tem e que uma atitude de um professor, uma professora pode ter na vida de um indivíduo, assim como outros que eu recomendo que as pessoas possam conhecer. Até tem no YouTube, chama Primeiro da Classe, tem 42, Um Sonho Possível. Tem muitos filmes interessantes que trazem temáticas raciais, traz temáticas também de problemas como Tourette, a síndrome de Tourette, esse filme que eu citei agora, o Primeiro da Classe. E qual seria um filme, assim, a gente tá entrando no campo das artes, um filme também que marcou tua vida aí, Bruno? Tu assistiu, caraca, esse filme é top. Tem um filme... Se tu não lembrar, Michael lembra o primeiro. Quem lembrar, cita primeiro. Tem um filme... Aqui é vários, né? Vários filmes. Agora pra assim, um filme... Invencível. Invencível é um filme... Fala um pouquinho dele. Que ele fala assim, um momento de dor equivale a uma vida inteira de glória. Então, se a gente está passando por um momento difícil ali, não se abalar, que vai dar tudo certo. E você, Michael? Diz aí um filme que marcou assim pra tu. Assim, um filme que eu poderia ver como um marco pra mim foi Forrest Gump, Contador de Histórias. Porque a partir dali, a pessoa começa a refletir como uma única pessoa pode fazer a diferença no marco, assim, até para um país mesmo. Às vezes com atitudes simples, às vezes com coisas sem querer. Aí entra também a questão da teoria do caos, da questão da... Agora me fugiu. Aquela teoria da... A teoria da vidraça quebrada, não, né? Não, aquele de... Quando a borboleta bate as asas, que pode... Agora me fugiu o nome. E assim, porque no filme Forrest Gump, ele começa a contar as histórias de vida dele, muita coisa que aconteceu. E isso, ele vai passando coisas que ele fez que acabaram influenciando na história do próprio Estados Unidos. Às vezes coisa que foi sem querer, que ele acabou fazendo. E conforme ele ia contando a história, como eram coisas enormes, gigantes, com um significado que para as outras pessoas era algo monumental, enquanto para ele era só coisa do cotidiano, tem gente que achava até que ele estava dizendo mentiras, estava inventando histórias ali. Sendo que ele tinha até como provar que aquela história era verdadeira. E o que é verdade? A verdade, acho que vai depender muito do ponto de vista, porque tem gente que acredita que a verdade é relativa, porém tem gente que acredita que a verdade é absoluta. Aí eu poderia dizer que a verdade relativa é quando é algo que cada pessoa constrói a própria realidade. Por exemplo, tem gente que defende absolutamente que um governo é bom e outro é ruim. No caso que o governo A é bom, que o governo B é ruim. Já tem gente que diz o contrário, que o governo B que é bom e que o governo A é ruim. No caso, essa é uma verdade assim mais subjetiva. Porém, eu não posso falar que toda a verdade é subjetiva, porque pega, por exemplo, 2 mais 2. 2 mais 2, a verdade é que é 4. É uma verdade então, concreta. Exato, não adianta querer fugir dessa verdade. E aí, Bruno, existe verdade, Bruno? A religião diz que existe. Existe uma verdade na tua visão?
Ou a toda verdade é relativa? Eu posso ver um 6 e você vê um 9. Hoje em dia é assim, né? Hoje em dia. Diz aí, Bruno, solta aí, diz o teu ponto de vista. Não tem problema não, a gente tá trocando ideia. A verdade é absoluta, né? O Mike frisou aí, a questão de eu chegar aqui e dizer que 2 mais 2 é 4, mas se chegar outra pessoa e dizer que é 5. E aí? É 5? É 5 ou é 4, né? A mesma coisa a gente pode colocar hoje em dia, né? Que às vezes tem... Pode colocar. Às vezes aí tem questão aí de... O cara nasce no gênero, né? Masculino e feminino, e o cara... Mas... E assim, agora eu que vou provocar um pouco o magistra. E no caso, vamos dizer que, de repente, se todo mundo esquece que 2 mais 2 é 4, aí começa a ser repassado que 2 mais 2 é 5. Aí, de repente, a sociedade toda acredita que 2 mais 2 é 5. Na calculadora mostra 2 mais 2 são 5. São ensinados na escola que 2 mais 2 são 5. Sendo que, cientificamente, 2 mais 2 é 4. Mas como vai haver um consenso social total que 2 mais 2 é 5, e aí, o que vai ser a verdade? Vamos lá. Vou trazer primeiro, trazendo do que ele mencionou. Em 30 de 8 de 2018, Paul Sanles publicou na revista Science que não existe gene gay, correto? E o behaviorismo, ou behaviorismo, como alguns dizem, ele fala que todos são uma folha em branco e a partir de então a sociedade vai construindo a identidade do indivíduo e ele vai ser aquilo que a sociedade determina. Tanto que Simone de Beauvoir, Sartre e outros acreditavam nisso, né? Que ele dizia que se você pega uma criança, várias crianças colocam vivendo como se fossem uma granja, com o tempo elas vão repetir todo o comportamento que eles forem ensinados. Então, eu acredito que Rockland Hayek não existe determinismo. Eu não acredito em determinismo. Eu acho que cada ser humano ele é capaz de construir a sua própria caminhada, certo? Aí vem um consenso. O que é um consenso? É aquela questão da convenção social que tanto o significado e o significando ele traz, né? Que você acredita que é uma caneta porque todos determinaram a você que é uma caneta. Mas como você fugir disso? É você compreender, construir a sua própria verdade baseado na lógica que você vai bebendo dentro da sociedade. Você vai desaprendendo aquilo que você não concorda e aprendendo novas coisas, novos fundamentos que fazem você construir aquela sua própria identidade. Porque a identidade ela vem das ideologias, mas você pode ter uma identidade separada do senso comum. Não é fácil, é muito difícil, porque o próprio Cazuza dizia, todos precisam de uma ideologia para viver, né? Se você não tem essa ideologia, como você vai poder, de alguma forma, viver? Muitas pessoas perdem o sentido da vida e até fazem loucuras, porque perde o senso de verdade, do que é verdade, e acaba misturando realidade com algo que não existe. O concreto não existe mais para aquele indivíduo. Então eu acredito, Maicon, que não existe determinismo, cada ser humano é capaz de construir sua própria verdade, e sendo boa ou não, deve vivê-la. Por exemplo, eu não sou contra o cara que dá o dinheiro dele para Edir Macedo. Cara, se ele tá feliz com aquilo, que dê. Sabe? Eu tenho minhas críticas, meu ponto de vista. Mas se o indivíduo acredita que aquilo é bom para ele, quem sou eu para determinar que não é? Correto? Aí vamos agora continuar um pouquinho. Assim, antes de Sim, você... pode. Nessa questão que você acabou de falar, eu acredito que o que a pessoa faz dentro do próprio coração é o que realmente importa. Porque pega, por exemplo, quando a pessoa faz uma doação para a igreja, independente de igreja ser católica, evangélica, independente de denominação também, quando a pessoa faz uma ajuda, uma caridade, ela está fazendo um propósito com Deus. Para ela está fazendo algo de bom coração. E aquilo vai deixar ela leve. Aí, se a pessoa que recebeu o dinheiro vai usar em prol da instituição, ou se vai desviar e fazer alguma outra coisa, aí o problema já não é mais de quem doou. O problema é de quem está sendo responsável pelo aquele dinheiro após a doação. Ou seja, quem doou tá leve, tá beleza. Exato. Então, para mim, é o que importa. É a pessoa ficar em paz com a própria consciência. Excelente colocação. Ô Bruno, a busca pela fama, ela substitui o propósito da vida das pessoas? Ela passa a viver só pela fama, ela perde a alegria de fazer aquilo que ela gosta, que ela se propôs a...
Às vezes sobe um pouco pra cabeça, né? O cara perde o propósito, né? Às vezes é isso. Isso. Então, por exemplo, hoje você está de parabéns. Eu fico muito feliz de ver Jupi hoje tendo um atleta como você e um cidadão, cara. Porque não é só o atleta, é o cidadão que você se tornou, que você é e que você dá exemplo para muita gente, sabe? Pronto, que até tem assisti agora há pouco. Tem uns colegas lá que me acompanham, né? Dentro do quartel. O pessoal me passou aquele filme de George Foreman. A gente dá pra Conheço. ver a questão, né? Que ele passou dificuldade quando era criança, né? Passou dificuldade ali, fome. E eu lembro que a mãe dele, até com pão, ela dividia com os irmãos e mandava todos agradecer a Deus por esse pão. E depois que ele pegou a fama, ele estava no jantar, ele já ri com a mesa farta. E a mãe dele fala assim, vamos agradecer a Deus. E ele diz assim, Deus não me deu essa comida. Deus é necessário? Ah, com certeza. Deus é... Deus é necessário à humanidade ainda? É. E aí, Michael? Eu acredito que com certeza é. Porque a questão de Deus, independente também de crença que a pessoa Sim. tem, então eu vou falar sobre, assim, entidade divina, Sim. que assim consegue englobar Tanto o Deus de Spinoza, os Exato, gregos e etc. assim consegue englobar todos, sem fazer essa distinção. Aí acredito que acreditar na existência de uma entidade divina, ela aplica um norte de senso ético e moral para a pessoa. Isso ajuda na própria convivência social. E acredito que isso acabou servindo como base principalmente para o cristianismo, para poder haver uma organização social para uma boa convivência, boas práticas, respeito. Isso, principalmente assim, para o Ocidente, é uma questão muito, muito forte, muito importante. Claro, sem desmerecer o Oriente, que no caso o Oriente Sim. são outras crenças, e o senso de respeito deles talvez seja até bem mais forte do que Lindo, os do né? Ocidente. É. Porém, cada realidade, cada cultura, e de qualquer jeito, independente da cultura, existe essa crença num ser superior, e isso é o que vai embasar o norte. E acredito que, independente da época, vai ser sempre essencial a existência dessa ideia num ser superior que vai nortear o dia a dia das pessoas. Tem muitas coisas pra gente trocar ideia ainda. Nosso responsável pela técnica aqui, quanto tempo tá que a gente tá batendo papinho aqui, por favor? 1 hora, então ainda tem um tempinho. A busca pelo reconhecimento, ele escraviza o indivíduo? Porque muita gente só tá feliz se tiver sido reconhecido. Mas será que você pode se bastar? Ou você vai buscar esse conhecimento sempre e acaba sendo escravo daquilo? O que vocês acham? Vai lá, Bruno, diz aí, eu quero ver tu. Eu acho que sim. Vira escravo. Que a todo momento a gente tira pela questão de hoje em dia, né? Que a gente busca a todo momento, buscar ajuda, né? Então, eu acho que a gente fica escravo disso, dessa... Por exemplo, você faz um trabalho brilhante, mas se você vai no Campeonato Brasileiro e você não ganha a medalha de ouro, você fica triste, claro. Mas essa busca constante, ela muitas vezes não pode causar uma tristeza tão profunda que você perca o incentivo de seguir, correto? Então é nesse sentido que eu tô colocando aqui que a pergunta foi feita, né? Então, quantas pessoas, Maicon, abandonam a si mesmo em busca do aplauso do outro? E principalmente nesse mundo que a gente está. Agora eu quero ouvir uma pincelada do psicólogo. Como você vê essa questão? As pessoas abandonaram a si mesmo muitas vezes em busca desse reconhecimento do outro. É uma questão assim bem cara, porque hoje em dia muita gente acaba se anulando em prol de obter um espaço, e isso é algo que tem acontecido cada vez mais na sociedade atual da informação descentralizada e distribuída. E isso eu penso que, apesar dessa busca
pelo local de destaque, é algo que, dependendo de como acontece, pode até adoecer a pessoa. Tanto que hoje não é incomum a gente ver vários youtubers, várias pessoas assim de destaque, até músico, etc., que chegou num ponto que se anulou tanto pelaquela figura, pelaquela persona que ele está representando, que não consegue mais viver sem uma terapia, ou a pessoa joga a carreira de lado porque chegou num ponto que está pesando tanto que não está suportando mais, caso que a pessoa entre em depressão. Então, eu acredito que existe, assim, bastante casos que é algo que, novamente, é necessário haver uma medida, porque a partir do momento que a pessoa se anula completamente, ela deixa de viver. É como se ela morresse enquanto pessoa em si. E o personagem vivesse apenas como aquela persona, aquele personagem. Entendi. Aí, meu amigo, Bruno, Bauman fala que nós vivemos num período da modernidade líquida, né? A modernidade líquida, onde as pessoas não se aprofundam mais em nada, certo? Tudo é superficial. As academias atualmente se tornaram ambientes superficiais, ou você acha que ainda existe conteúdo ali, que as pessoas têm algo a oferecer à sociedade? No caso, Ou academia. o espaço em si, Academia. ele é um espaço fútil ou é um espaço de saúde, de bem-estar e etc? Como você avalia? Com certeza, de saúde. A academia ela é essencial, né? Pela saúde ali do indivíduo. E é algo bem positivo. Bem positivo. Mas você acha que a busca pela perfeição, ela traz malefícios, ou acha que os benefícios superam? Porque, veja, quantas pessoas querem ser perfeitas ali? Acho que Coloca a tua opinião, fica à vontade. Eu acho que a busca possa ser que dê errado, né? A busca pela perfeição a todo momento ali, o cara... Eu acho que não... Isso cabe também como atleta, vocês como com atleta. certeza. Então, às vezes, a gente tem que entender que nós somos humanos. Que você vai numa competição, às vezes você tem uma expectativa. Se aquela expectativa não é atingida, tudo bem. Você deu o seu melhor, você foi exemplo para o teu povo, para a tua cidade, para teu estado, né? Então, é uma questão de você se reconstruir, como a gente iniciou o diálogo lá atrás, né? Você reconstruir a cada conquista, reconstruir a cada derrota e você poder, aos poucos, ir evoluindo. Agora eu quero trazer para vocês um tema que a gente debateu antes em off, que eu acho também essencial na sociedade moderna que a gente vive, né? A gente trouxe um pouco da religiosidade, da importância de cada ser humano ter sua religião e tal. Silvio Almeida é um cara também que eu li algumas coisas e acho super interessante a forma como ele aborda o que ocorreu no passado aqui do Brasil, onde os escravos foram proibidos de exercer a sua fé, de exercer a sua cultura e tudo mais. Enquanto outros povos que vieram da Europa ganharam terras para sobreviver e tudo mais. Hoje, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqueles tiveram a oportunidade de crescer, tanto pelo trabalho, que a gente reconhece pessoas extremamente capacitadas, mas também por essa facilidade. Enquanto os negros que foram libertos, eles não podiam sequer exercer sua própria religião, aqueles outros lá tinham liberdade plena. Então, como isso impactou na sociedade? Como vocês veem os resquícios da possibilidade daqueles que tiveram possibilidade de ganhar terra, de ganhar possibilidade de ganhar oportunidades, com os negros que foram libertos, que foram jogados, como diz ao léu, e muitos tiveram que ir para os morros do Rio de Janeiro, onde tem toda aquela história das plantinhas, que era favela e virou aqueles locais que hoje muitos são indignos, né? Então, como você vê a questão histórica com a questão atual? Você acha que, aí vem a minha pergunta, você acha que é necessário hoje ainda políticas afirmativas, como cotas dentro de uma faculdade, cotas em concurso público, etc? Dá a opinião de vocês aí nesse sentido? Com relação a esse assunto, eu sou super a favor das cotas sociais, porque principalmente a desigualdade social ainda é muito grande. Por exemplo, um aluno que passou a vida toda estudando numa escola particular,
ele está muito à frente do aluno que passou a vida toda estudando numa escola pública. E assim, sem desmerecer a escola pública, porque eu mesmo vim de escola pública, eu acho o ensino excelente. A minha filha está numa escola pública também, e eu tenho orgulho de falar que ela está na escola pública. Só que assim, o que eu vejo é que existe uma discrepância que não é só assim da instituição pelo fato, entre aspas, de ser pública, mas sim acredito que existem muitos vieses que acabam influenciando, e lá na frente existe uma diferença enorme. Por isso que hoje em dia a gente vê muito aluno de escola pública não consegue passar em vestibular e vai estudar em faculdade privada. Por outro lado, aluno que passou a vida toda em escola particular faz vestibular e consegue passar sem Michael, tanta mas a dificuldade questão aí universidade pública. já chega em tu, Bruno. A questão aí da chamada dívida cultural ou dívida histórica em relação à população negra, como você enxerga? Existe isso, ou você acha que já foi superada, a miscigenação já superou esse momento? Assim, ao meu ver, a questão de dívida histórica é algo que existe. Porém, ao meu ver também, é complicado, porque não se pode, vamos dizer, chegar como acontece muito hoje em dia. Chegar e falar, não, você é branco, o seu pai é culpado pelas mazelas que aconteceu com meu avô, com meu bisavô, que não sei quem. Então você acha que as cotas difícil. sociais iriam suprir essa questão e daria igualdade de condições a partir de uma educação primária de qualidade, seria isso? Assim, a questão das cotas sociais, eu vejo que é necessário, principalmente pela questão do aporte financeiro mesmo, porque ainda existe muita desigualdade na sociedade. Muito bem. Já com relação às cotas raciais, eu acredito que deveria ser feito talvez uma triagem maior. Tipo, uma coisa que eu discordo é de simplesmente a pessoa chegar e falar, eu sou negro, eu mereço. Questão Não, da não. autoafirmação. Exato. Porque às vezes tá todo mundo vendo que aquela pessoa não é negro, porém tem que ser respeitado pelo fato de ela tá falando que de ela se reconhecer. E mesmo Então, assim... é a questão do que é ser negro, essa é uma questão séria. Exato. E aí, Bruno, o que é ser negro? E as cotas raciais no Brasil são importantes ainda, na tua opinião? São. E ser negro é... Aproxima do microfone, por favor, um pouquinho. Eu acho que sim. O Mike falou bem muito aí, né? Mas o que ele falou já supre. tudo. Olha, e assim, apesar que eu não estou no meu lugar de fala, sim, mas é a visão que eu tenho. Só espero não estar desrespeitando ninguém. Não. Eu acho que é por isso que eu gosto da liberdade de expressão. As pessoas podem falar. Bell Hooks, uma grande feminista, uma mulher que tinha um papel especial nos Estados Unidos na defesa do feminismo, do direito das mulheres. Ela tinha críticas profundas a Paulo Freire, que era um cara que ela admirava muito. Então, acho que a crítica ela pode ser feita em todos os momentos. Então, Bruno, por exemplo, a questão das cotas que ele falou da cota social, ou seja, se é filho de pobre, tem direito a entrar numa faculdade, tem direito a ter igualdade, seja branco, seja preto, sendo filho de uma pessoa que tem uma renda baixa. Você acha que isso é importante ou você acha que tem que ter uma cota específica para os negros? Não, então, a pergunta direta aí. Tem que ser igual à lei. Social? Isso. Certo. E dar oportunidade. Aí, hoje, eu queria discutir com vocês uma teoria que eu acho super interessante. Eu gosto muito do ponto de vista de Rock LaRae, eu acho ele um cara espetacular. Os aparelhos ideológicos, ou seja, a teoria dos aparelhos ideológicos, que é a pirâmide, né, onde 2% governa todo o resto. 18% forma a classe média. Até Marilena Chauí faz uma crítica sempre à classe média, porque, segundo essa teoria, os 18% eles controlam toda a massa de 80%. Como? Pega a mídia vai dizer o que é verdade e você não pode questionar.
Então você é obrigado a estar engolindo tudo que a mídia determina. E hoje em dia a gente sabe que a mídia ela tem um papel fundamental dentro da sociedade, porque ela vai moldando pensamentos. Tanto que Antônio Gramsci, ele sempre falava dessa questão de você, de dentro para fora, você ir moldando o pensamento da sociedade. Aí você tem os políticos, que querendo ou não, a grande maioria faz a vontade dos poderosos, dos 2% que mandam, que tem o capital, certo? E um exemplo é o Vorcaro aí, né? Que, pelo amor de Deus, o que aconteceu no Brasil é um absurdo. E também tem as igrejas, muitas igrejas, que deixam as pessoas mansinhas para que elas não questionem o grande poder. E tem também outras instituições, como as próprias universidades. E daí, os 80% ganham o quê? Ganham uma casinha de Minha Casa Minha Vida, para ficar quietinho. Ganha também a questão de, muitas vezes, poder comprar um carro em 100 parcelas. Ganha um Bolsa Família, aqueles que são de classes inferiores, e isso fica sempre nessa... Não ascende socialmente. Baseado nisso, você ainda acha que o capitalismo é o melhor sistema para vivermos? Vai lá, Bruno, tu primeiro. O capitalismo ainda é o melhor sistema para vivermos? Esse assunto não... Deixa pra Mike, esse aí não... Ou seja, por exemplo, nós temos hoje a China. A China, ela é um país que mistura o capitalismo com o socialismo, ou seja, ela tem um poder concentrado, certo? Xi Jinping e o Partido Comunista, mas ao mesmo tempo ela tem um capital aberto, ou seja, existe investimento privado para o desenvolvimento, certo? Então ali existe um sistema praticamente híbrido, mas que a liberdade ainda é algo que as pessoas criticam, né, que os chineses não têm. Os Estados Unidos já tem a questão da liberdade plena de expressão e tudo mais, é um país extremamente capitalista, onde o indivíduo vem antes do coletivo. Já você tem a Rússia, você tem a ex-União Soviética e outros que eram um comunismo, um socialismo maior, que buscavam um sistema comum entre todos, e acabou não dando certo, certo? E tem um exemplo de Noruega e outros que as pessoas dizem que é um socialismo que deu certo. Então, seria melhor um sistema onde o coletivo tivesse uma voz maior, ou um sistema onde o indivíduo tivesse uma voz maior, que seria o capitalismo. Na tua visão de mundo, você acha que os Estados Unidos, o capitalismo americano, é ainda melhor do que uma espécie de comunismo chinês? Positivo. Qual tu acha que... Os Estados Unidos. Estados Unidos. Tu acha que ainda... O que você mais admira nos americanos? Os americanos lá é um país que tem lei, né? A lei é branda. Se o cara cometer algum delito, ele vai pagar pelo aquilo, né? E é um país que tem muito a crescer, né? Economia, essas coisas. Certo. Então você acha que o positivismo do império das leis ainda supera a possibilidade de um sistema onde os indivíduos não tenham tanta liberdade, mas tenham talvez o bem em termos de coletividade, né? De suprir as mazelas sociais. E você, Michael? Assim, eu acredito que... Bom, eu já defendi o socialismo uma vez, assim, por algum tempo. Mas hoje eu sou muito a favor do capitalismo. Aí eu acredito muito que as pessoas com a liberdade individual, apesar das diferenças que isso pode causar, mas abre a possibilidade de uma ascensão social para as pessoas. E a gente vê muito isso na questão dos Estados Unidos, onde a liberdade ela é maior. E nisso as pessoas têm essa possibilidade de crescer. A livre iniciativa. Em qualquer âmbito. Porém, em países onde há o socialismo, onde há essa ideia do coletivo, o que acontece muito? As pessoas acabam delegando funções. E a partir do momento que se delega função, se forma um líder. É justamente esse líder é o que vai acabar decidindo pelas outras pessoas. Pega, por exemplo, na Venezuela mesmo, que a ideia era fazer algo coletivo, porém acabou ficando o líder, Eu vou te provocar. e Maduro. A Venezuela, segundo o conceito da esquerda, o problema da Venezuela não seria o embargo americano? Mas aí a Venezuela, tanto a Venezuela quanto Cuba,
ela só não estaria podendo fazer negócio apenas com os Estados Unidos, mas pode fazer com qualquer outro país do mundo. Ou seja, só um país vai estar... E qual a necessidade de você depender de um capitalista se você precisa dele, de alguma forma? Se você não tem capacidade própria de caminhar, né? Então, por esse ponto de vista. Então, a livre iniciativa de você poder fazer seu próprio negócio, de você poder gerar riquezas e tudo mais, ainda é o que você mais admira, Bruno, nos Estados Unidos? Não entendi. A livre iniciativa do camarada poder montar seu negócio, poder gerar riqueza, poder ir arrumar emprego para outras pessoas em volta, poder crescer e etc. Ainda seria o que você mais admira nos Estados Unidos? Isso, com certeza. Essa aí é a ideia, né? A ideia. Atribui-se a Lenin uma frase que ele diz assim: para se chegar ao socialismo, a melhor forma seria através do capitalismo. Ou seja, cada indivíduo poder gerar sua riqueza, né? Eu acho interessante essas discussões, porque você consegue entender que existe ainda países que as pessoas têm a liberdade de empreender e tudo mais. Vocês acham que o brasileiro ele tolera a corrupção dependendo do político? Assim, visando o que a gente vê muito nas redes sociais, eu acredito que tolera. Principalmente depois que se formou um consenso social que todo político é ladrão. Sendo que a gente sabe que na realidade não, existe muita gente honesta nesse meio. Porém, há esse consenso, e a partir do momento que se formou esse consenso, as pessoas acabam tendo essa ideia: ah, fulano vai roubar, ciclano vai roubar, então eu vou votar naquele que vai roubar menos. Isso eu vejo como prejudicial. E você acha que o brasileiro tolera a corrupção dependendo do político de estimação? Tolera. A gente vê hoje em dia isso aí, né? Diz aí um político que você admira aqui em Jupi, uma pessoa que você olha assim, cara, que pessoa digna, honesta, que trabalha pelo povo, tá? Essa questão na base política, né? Eu não entro muito, até porque mas uma pessoa assim que você acha que é uma pessoa que você... por exemplo, eu tenho uma admiração profunda por Ricardo. Eu acho um cara excepcional. O vereador Ricardo, entendeu? Então, às vezes, é apenas uma opinião, entendeu? Assim, tem alguém que você acha que é... Mas se você não quiser falar também, tem liberdade, tá certo? Mas assim, tem pessoas que a gente acha pessoas maravilhosas. Eu não vejo muito esse negócio de política, essas coisas. A política é a arte do bem comum. É. Correto? Tem algum político que você... Mas respeito, viu, Bruno? Entendo. Tem algum político que você acha legal aqui de Jupi, que você tem um respeito? Tal? Assim, pra citar um nome em específico, eu prefiro, assim, não citar, porque eu acredito que todo mundo que está em mandato está exercendo aquela função social em prol do bem comum. Sim. Isso eu vejo como independente de grupo, independente de apoio, independente de seja quem for. Tipo, aqui em Jupi mesmo, já tivemos várias gestões de vários grupos distintos. Uhum. Eu acredito que aquela gestão, naquele momento específico da história do país, vai estar fazendo o melhor que pode para poder alcançar o desenvolvimento de Jupi. É claro que cada momento é um momento diferente. Por exemplo, pega no período de Lula 1 e Lula 2, que o Brasil estava exportando muito para a China, estava entrando... commodities, né? Exato, estava entrando muito dinheiro. Aí muita gente vê como os políticos locais daquela época como os melhores da história, mas porque estava tendo muito dinheiro, aí tanto os prefeitos quanto os governadores daquele período, quase todos conseguiram se reeleger porque havia dinheiro, havia como fazer as coisas. Porém, isso aí não é infinito. E conforme vai passando o tempo, as realidades vão mudando. Por isso que muita gente fala, não, mas eu pensei que o Lula 3 seria igual ao Lula 1, que foi bom e tal. E não está sendo. A gente vê assim... Mas Lula não trouxe universidade para o interior. Lula não gerou renda através do Bolsa Família. Lula não estimulou as pessoas a consumirem, a girar a economia, etc. Lula também fez com que jovens que antes não tinham acesso à universidade tivessem. Hoje muitos são formados. O que você acha disso? Então teve também pontos positivos? Eu estou te provocando. Assim, eu acho um erro chegar e falar, não, tal coisa é justamente devido a tal político.
Porque na realidade existe todo um histórico, existe todo um estudo, umas leis. Por exemplo, a questão das universidades. Muita gente fala, não, as universidades foram interiorizadas porque Lula quis. Porém, se a pessoa for lá atrás, vai ver que desde a época de Fernando Henrique mesmo, já havia discussão de leis falando sobre a necessidade da interiorização das universidades. Ou seja, já era algo que já estava sendo planejado, já era algo que estava sendo estudado, algo que no futuro iria ser implantado, independente de quem ganhasse a eleição. Aí eu acredito que, por exemplo, se em 2003 Lula não tivesse ganhado a eleição e o Serra tivesse ganhado a eleição, muitos projetos que veio do Fernando Henrique e que Lula abraçou corretamente, que foi certo ele ter abraçado, muitos projetos que já vinham do Fernando Henrique continuariam indo para frente. Aí hoje, muita coisa que as pessoas atribuem a Lula iria estar atribuindo a José Serra. Ô, Maicon, tem uma frase que eu acho legal, que diz assim, a gratidão, ela reconhece o apoio. A submissão renuncia à sua própria essência, né? Então, muita gente hoje, Bruno, eu vejo como submissa a políticos, inclusive a Lula, ou a Bolsonaro, ou a quem seja. Então, as pessoas perdem a capacidade de criticar. Eu penso, acho que é de conhecimento da maioria dos que assistem o Urtiga Podcast, eu penso à direita, certo? Mas eu acho que as pessoas precisam também reconhecer determinados pontos que ocorreram no governo de esquerda, ok? Assim como eu vejo que muitos de esquerda não reconhecem tantas coisas maravilhosas que foram feitas também no governo Bolsonaro. A título de exemplo, desburocratizou a possibilidade de você ter seu comércio, fez com que a expansão aqui do Nordeste da questão do Rio São Francisco, como chama lá? Transposição. Funcionassem bem. Você vê o polo de Petrolina extraordinário com incentivo. Você vê o Santa Cruz de Capibaribe naquele momento precisou muito do governo Bolsonaro. Então, assim como o Lula também trouxe benefícios, porque a partir do momento que ele unificou naquele momento lá no passado o Vale Gás e outros programas, fez o Bolsa Família, mulheres tiveram a possibilidade de ter uma vida mais digna, porque o programa foi voltado mais a elas, né? Então, tudo tem o ponto positivo e o negativo. Eu acho que o que falta é a capacidade de criticar. Você seria capaz de criticar aquela pessoa que você apoia politicamente? Ou você vê o político como um deus? Esse é o questionamento que precisa ser feito, né? A nível municipal, vocês gostariam de comentar acerca, por exemplo, como vocês estão enxergando a gestão atual? Bruno. Assim, nessa questão política municipal, né, não tenho muito acesso, até por conta, até pelo meu trabalho também, né? Sei. Você acha melhor... Não consigo nem... Não. Compreendo. Você também tem... Você, por conta da questão também do trabalho, acaba não tendo... mas se quiser ficar à vontade para... Mas assim, eu acredito que, como eu falei agora há pouco, tudo é questão de momento. Aí tem momento que as coisas fluem mais fácil, tem momento que as coisas têm maior dificuldade. Eu acredito que, independente de gestão, a pessoa que está à frente vai tentar fazer o melhor. Sim. Mesmo que acabe não agradando. Por exemplo, eu tenho certeza que, pegar assim, um pouco da história recente de Jupi, eu tenho total certeza que tanto Vavá buscou fazer o melhor, como Padre Ivo tentou fazer o melhor, Betinho tentou, Celina tentou, Marcos Patriota e agora Rivanda também está tentando fazer o melhor. Isso dentro das possibilidades do que o município consegue oferecer. Eu acredito que toda gestão busca dar o seu melhor. Sim. Olha, como eu falei, eu não fui eleitor da Rivanda, mas eu acho que ela está fazendo um bom trabalho. Eu não sei se o fato dela ser mulher está gerando críticas excessivas, porque eu não sou muito a favor desse mimimi, visto que eu sou de direita. Mas, cara, eu estou vendo muitas coisas absurdas ocorrendo. Então, essa é minha opinião sobre esses fatos, né? Agora, trazendo um pouco mais para Jupi em outros quesitos. Vocês acham que o meio ambiente em Jupi, ele... Durante os últimos 20 anos, mais ou menos, a gente viu que sofreu muito, né? Ele ainda tem possibilidade de ser restaurado. Por exemplo, muitas nascentes existiam em Jupi, aqui hoje praticamente não existe. Como você vê essa questão ambiental aqui no município? Tu tem um pouco de conhecimento acerca desse tema, Bruno? Gostaria de falar? Não tenho. Eu acho que talvez os mais velhos, Maicon, a gente vivenciou um momento que as crianças tomavam banho aqui no Rio da Chata o tempo todo, que tinham...
acho que a cachoeira era bastante movimentada, né? Você via nascentes em todo lugar e hoje a gente não vê mais. Eu acho que um trabalho nesse sentido seria legal aqui, Michael? Não, com certeza. Eu acredito que toda a questão de preservação do meio ambiente, trazer a questão da cultura, ajuda na questão do turismo também, que isso pode trazer recursos para o município. A questão do trazer um destaque, por exemplo, falar o Jupi é uma cidade que preserva o meio ambiente, amiga da natureza. Eu acho que tudo isso é essencial, inclusive até para manter o ar árido também. Por exemplo, já houve estudos, que eu não posso falar assim, com certeza, o local, eu sei que eu já li em algum lugar, que onde havia árvores e foi derrubada aquelas árvores para poder deixar apenas o asfalto, aumentou uma certa quantidade de temperatura naquele local. Eu vi esse estudo. Transformando assim o local assim de uma pior um pouco para as pessoas poderem sobreviver naquele local. Aí essa questão do meio ambiente eu acho essencial. Eu também acho. Aquele trabalho que o Ricardo fez de recolher muitos aparelhos velhos aí, computador, celular e tudo, eu achei essencial para nossa cidade. O que é que vocês, assim, já com jovens lá que atuam com vocês discutem essas questões mais profundas do cidadão mesmo, assim? Vocês têm momentos, assim, de discussões com a criança e os novatos lá? Não só nessa questão do meio ambiente, eu estou falando enquanto cidadão, né? O professor acredita que deve fazer algo, né? Nesse sentido, de formação do cidadão. Vocês discutem ou é muito voltado à técnica? Como é lá as aulas? Como é o projeto? Fala um pouquinho mais do projeto em si. O projeto em si é transformar cidadãos, né? Transformar cidadãos, às vezes o cara está passando por uma situação, a gente chega, conversa. Alguma situação, tem Mike também aí que é bem desenrolado nessa parte, né? E a gente sempre tá conversando. O cara tá cabisbaixo, a gente pergunta, aconteceu alguma coisa? Porque a intenção do projeto é formar cidadãos, né? É pegar aquele indivíduo ali que às vezes é um indivíduo um pouco que não tem um respeito dentro da escola ali, não respeita pai e mãe. Aí chega lá, a gente transforma aquele indivíduo numa pessoa melhor. E é aquilo, às vezes eu tô em casa, às vezes eu não quero treinar, mas quando eu pensei, meus colegas vão estar lá, eu vou para lá porque eu me sinto melhor lá. E eu sei que eu posso chegar em Mike, mas eu tô passando por essa situação aqui. Tem como você me dar um incentivo aqui ou me ajudar nessa situação? Então a maioria que tá lá, às vezes o cara tem depressão, tem ansiedade. Então o jiu-jitsu, ele ajuda o camarada ali. Ótimo. A gente já chega em você, Michael. O Platão, ele falava da maêutica, né? Que todos precisam de um tutor para despertar um conhecimento que já existe em si. Então, muitas vezes, o jiu-jitsu ele tem essa função de ser o tutor daquele jovem, né? De ser o tutor, de dar um caminho, que a partir daquele caminho ele vai andar sozinho, né, Michael? E você, Isso. Como você vê esse projeto para a Jupi, nesse sentido? Assim, lá no jiu-jitsu, onde a gente participa, o que eu vejo bastante é a questão do desenvolvimento moral dos alunos, para eles se desenvolverem enquanto pessoas. Já você tinha falado sobre o âmbito do meio ambiente, as coisas, isso aí me remete ao período que eu fazia capoeira com o Finado Cabeção, que ele costumava trazer muito profissionais de diversas áreas para realizar palestra com os alunos. Aí ele trazia advogado, trazia psicólogo, trazia enfermeiro, trazia várias áreas, justamente para mostrar para os alunos que a vida não era só aquele momento da capoeira, não era só aquele momento ali do social, trazia muito a questão assim para o âmbito para a vida, em vários campos, né? Vários campos mesmo. E assim, no jiu-jitsu, eu acredito que o que é trabalhado da questão moral, a questão da ética, a questão de como ser aquele cidadão pronto para a vida, eu acho também que é algo excelente. Só que
assim, algo que eu sinto é que só pode, talvez pela falta de tempo, não sei, ir para assuntos além do que tá ali. Justamente essa questão de preservação, natureza, meio ambiente. Porém, também talvez isso seja trabalhado indiretamente na questão de manter o ambiente limpo, entra na questão de, O exemplo arrasta, né? exato, na questão do o tatame. Não pode entrar sem chinelo no tatame, tem que manter o tatame limpo, tem que manter o kimono limpo, não pode chegar fedendo para lutar com o adversário. O lixo tem que ser jogado no lixo. Se houver algum lanche, alguma coisa ali, tem que comer fora do tatame para poder respeitar o local de convivência múltipla ali. Eu acredito que isso acaba também entrando na questão do meio ambiente, questão do saber jogar o lixo no lixo, saber como se comportar. Então, se for fazer uma análise, acabei eu mesmo entrando em contradição com o que eu tinha falado antes. Não, mas é legal, E porque realmente- vai trazer... Nós somos pessoas, a cada momento a gente tem o dever, aliás, eu acho que o dever também de mudar, se a gente vê algo positivo, né? Então, opinião a gente vai modificando. Eu digo sempre, há 2 anos atrás, cerca de 2 anos, eu tinha uma opinião sobre muitas questões, inclusive questões políticas, questões de visão de mundo, e hoje eu tenho outra. Ô Bruno, a vaidade seria a questão mais complicada de você administrar enquanto profissional? É, bem, a vaidade o cara tem que tomar bem cuidado, né? Que a gente busca muito a vaidade hoje em dia, né? Tentar mostrar quem a gente é a todo momento, né? Então vem aquela questão da academia que a gente citou, né? Será que a academia é um ambiente maravilhoso, certo? Isso. Mas a gente entender que existem determinados limites e saber caminhar sobre essa linha tênue seria o ponto de equilíbrio que todos precisam, né? Então, a vaidade pode te derrubar, assim como ela pode, se você administrar bem. Ajuda muito. Então, eu queria que você, Maicon, falasse algo para os jovens que estão assistindo e também para aqueles não tão jovens, mas que querem desaprender um pouco e reaprender a novas vivências, né? Como essas pessoas podem, primeiro, encontrar o espaço de vocês e como essas pessoas também podem refletir acerca da importância de trazer o jiu-jitsu para a vida deles. Eu acredito que nunca se é tarde para poder recomeçar, para poder praticar uma atividade física. E eu acredito que todo mundo deveria se permitir, pelo menos tentar participar, fazer uma aula experimental, tentar ver como que é, sentir como que a sensação de se livrar, pelo menos por um tempo, do estresse do dia a dia e poder praticar um esporte que vai fazer bem para a saúde. Muito bem. Bruno, qual o maior ensinamento que você teve no jiu-jitsu na sua vida e qual a mensagem que você deixaria para os jovens e também pessoas de mais idade, mas que queiram praticar o jiu-jitsu? O jiu-jitsu, para mim, é a coisa mais importante, né? O aprendizado que eu mais tenho do jiu-jitsu é de não desistir, mesmo cansado a gente tá caminhando. E para os jovens de hoje em dia, né, o que eu desejo a vocês é que não desistam, não desistam do sonho de vocês, não só no jiu-jitsu, como na vida, que eu sempre friso também a questão das mulheres, pratique alguma arte marcial. Sempre nas palestras que eu vou, eu falo para o pessoal, principalmente as mulheres aí, vocês têm que praticar alguma arte marcial, porque o homem ele em si ele já tem o instinto de defesa. Eu não sei boxe, mas se eu for sair na mão mais alguém, é o instinto de defesa. O homem tem o instinto de defesa, já a mulher não. Então, em todas as palestras que eu sou chamado, né, eu sempre falo isso, que as mulheres têm que saber alguma arte marcial, seja o jiu-jitsu, seja boxe, seja o que lá for. E não desistam do sonho de vocês. A caminhada é dura, não só no jiu-jitsu, mas a vida. E é isso.
Muito bem, parabéns a vocês por representar tão bem nossa cidade, sabe? Eu sinto um orgulho imenso quando eu vejo o Bruno postando as fotos das competições, mostrando para os jovens de Jupi que eles têm também essa possibilidade. Rapidamente, a gente está encerrando, onde as pessoas podem encontrar o local de vocês? Onde fica? Tem algum telefone, Instagram? Como as pessoas encontram? A academia em si e também o de vocês, pessoal, se desejarem. A academia está localizada de frente ao fórum de Jupi. Certo. Instagram, Bruno? Para quem quiser acompanhar, né, o Instagram da nossa academia é a ZR Team Jupi. Se quiser entrar em contato, ou se quiser entrar em contato também no meu Instagram, quiser me acompanhar, é bruno.fernandesbjj, que a gente posta o dia a dia das competições. E se alguém se sentir motivado aí a conhecer, a gente tá de portas abertas aí. Só entrar em contato. Maicon, tem um Instagram? O pessoal poder seguir? Michael.psi. Muito obrigado, pessoal. Foi uma honra ter vocês aqui conosco, tá certo? Tudo nosso. Bruno tá um pouquinho tímido ainda. Na próxima eu vou provocar mais esse cabra. Mas foi uma honra imensa. Muito obrigado, tá certo? A Urtiga Podcast, que todos possam assistir. Inscrevam-se, por favor, no nosso canal no YouTube. A gente também tá sempre postando os cortes, tanto no meu Instagram, edson.magistra, quanto no da Web TV Jupi, tá certo? A gente sempre está postando também alguns cortes e convidando o pessoal a estar conosco. Uma excelente semana para todos. Obrigado por acompanhar esse momento de diálogo aqui, de bate-papo aberto e descontraído. Boa noite.